Boa noite, pessoal. Meu nome é Oswaldo Paes. Nós somos o canal Ouvi Dizer. Ouvi Dizer é um canal de histórias sobrenaturais e curiosidades. Recém-inaugurado, esse canal acontece aqui em Santa Catarina, na Grande Florianópolis, especificamente aqui em São José. E é daqui, do Sul, que nós estaremos relatando o nosso primeiro caso sobrenatural. Esse caso vem de São Paulo, capital. Antes, eu gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo e também se inscrevessem no canal. Teremos muitos outros casos interessantes. Inclusive, se você tiver um caso que você gostasse, que se for comentado aqui, mande para nós. Nós estaremos trocando os nomes com todo respeito, com toda a seriedade na qual esse caso tem que ter. Essa pessoa que nos manda, nós mudamos todos os nomes para que fique mais tranquilo, porém a região nós deixamos porque é um lugar de turismo muito interessante, que eu, como paulistano da capital, também já frequentei, já fui muito lá. Vamos lá? Vamos lá. Olá, Oswaldo, eu me chamo Rodrigo e o relato que vou dizer hoje aconteceu em São Paulo, capital, há alguns anos atrás. Eu tinha mais ou menos entre 14 e 15 anos de idade. Era um adolescente. Entre todos os amigos que eu tinha na época, Oswaldo, esse fato aconteceu com dois dos melhores amigos que eu tinha e que eram irmãos, que darei os nomes aqui de Pedro e Misael. Hoje, um deles, o Pedro, já não está mais entre nós. Grandes amigos de infância. Ele faleceu naquele período da infância. Sempre saíamos com o pai do Pedro para uma região montanhosa muito conhecida aqui em São Paulo, que se chama Pico do Jaraguá. Eu conheço. Muito gostoso lá, muito bonito o Pico do Jaraguá. É um lugar maravilhoso, onde até hoje existem as antenas de algumas TVs, pois pela altura desse pico, a transmissão dessas antenas sempre foram maravilhosas para as nossas TVs e para a grande cidade de São Paulo. Um grande morro rodeado por árvores até seu cume, impossível de escalá-lo, somente sobe-se a pé ou de carro pela rua. Rua essa que hoje está asfaltada. Lá em cima também ainda existem algumas lanchonetes, coisa que na época não tinha. Nesse dia, Oswaldo, tínhamos combinado de sair para o Pico do Jaraguá em 4 pessoas, pois outro amigo quis ir conosco. Todos faltaríamos à aula naquele dia, escondidos de nossos pais. E te conto, Oswaldo, que naquela época não havia essa coisa de desrespeitar os pais, desobedecer ou responder a algo invertido. Ordem se cumpria. Quanto mais faltar a aula. Era perigoso demais, levava-se surras bem dadas. O desrespeito não era tolerado com os pais, avós, enfim. Nós faltamos. Todos os 5 correríamos um risco tremendo. Nos encontramos na metade do caminho para a escola, demos o retorno e fomos a pé, com destino ao Pico do Jaraguá, com previsão de chegada de mais ou menos 1 hora e meia de caminhada. Chegamos numa porteira, próximo ao quilômetro 19 da via Anhanguera, onde hoje se encontra o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, que não existia ali naquela época. Entramos numa reta e em seguida num caminho em caracol. Depois novamente uma grande reta, longe para burro. Como não tínhamos nenhum adulto nos acompanhando, seguimos uma trilha paralela à que estávamos indo, saindo do nosso percurso e subindo o morro acima. Curiosidade tomou conta, e ao nosso redor somente árvores altas e uma espessa cerração. E ali já era a Mata Atlântica.
Chegamos a uma claridade que depois de alguns metros era uma ribanceira muito íngreme, muito... Meu coração palpitou, medo, pavor, frio, fora a surra que me aguardava. Reparamos que nesse descampado, nessa claridade, com gramas, existiam umas pedras tanto enterradas como soltas, e logo o Pedro, o irmão dele, pegaram algumas e jogaram essas pedras ribanceira abaixo, num montoado de árvores, sumindo na névoa abaixo. Só podíamos ver as copas das árvores, milhares delas, e nada mais. E qual foi a nossa surpresa, Oswaldo? Quando duas pedras foram arremessadas em nós, debaixo da ribanceira para cima, em segundos. Que faria tamanho absurdo? Pois poderia ter nos machucado. Gritamos e atiramos mais pedras para baixo. Recebemos pedras de volta novamente em segundos. De novo jogamos mais pedras. Agora todos nós atiramos e recebemos todas elas de volta em segundos. Foi aí, Oswaldo, que uma coisa nos acometeu. Depois de algum tempo percebemos que essas pedras que vinham de baixo para cima eram as mesmas pedras que havíamos jogado, e que era impossível alguém pegar as mesmas pedras em segundos e devolver penhasco acima. Meu Deus, que desespero nos acometeu! Assim decidimos pegar uma pedra maior, marcá-la com um X, com outra pedra tipo tijolo, e atiramos. Surpresa, ela voltou segundo depois, com o mesmo X e com uma velocidade absurda. Corremos, Oswaldo. Você não sabe o quanto. Medo, aflição, uma mescla de tudo. Parecíamos uma cambada de loucos trilha abaixo. Correndo e viemos embora pelo mesmo caminho que subimos. Desistimos de ir ao topo. Eu queria minha mãe. Eu também, se eu tivesse lá, eu queria minha mãe também. Te pergunto, Oswaldo, seria um campo de força invisível lá embaixo que rechaçava essas pedras? Ou era algum fenômeno paranormal? Sobrenatural? O que seria? Hoje ficaram como lembranças maravilhosas. Uma mescla de saudade, que na época foi um medo danado, terrível. Meu amigo Pedro nos deixou muito cedo. E lembrando agora, te enviando esse relato, me vem à cabeça de como fui feliz. Como nós éramos felizes. Brincávamos muito de tudo. Mas tudo foi muito arriscado também. Obrigado, Oswaldo. Obrigado pelo canal. Enviarei mais relatos a você. Temos outros ainda. Que Deus nos abençoe. Fala para nós, Oswaldo. O que você acha que foi isso? Rodrigo, o que pode ser? Você deu 3 nomes reais do que pode ter sido. Uma força magnética que rechaçava essas pedras. Algo sobrenatural. Algo paranormal. Eu não sei dizer. Eu só sei que há uma força muito grande nas florestas, né? Há uma força muito grande na água. Tudo parece que é regimentado, que é cuidado por alguém. Eu acredito nisso. Eu não sei te explicar o que possa ter sido. Não sei te dizer. Estou curioso também. O que vocês acham? O que pode ter sido esse rechaçamento dessas pedras? Comente conosco. Vamos debater sobre isso. Agradecemos a você, Rodrigo, pelo relato. Agradecemos a vocês que estão nos acompanhando. Se gostou do relato, dê um like e se inscreva. Estaremos todas as semanas com vocês. Obrigado, conectados, e boa noite a vocês.